Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alicia e nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho de MDC e MMC, passando por alguns conceitos e vamos fazer também alguns exercícios do Enem, beleza? Bom, para começar, a gente pode falar de números primos. Quem são eles? São aqueles números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Um exemplo é o 11. Quem são os divisores de 11? O 1 e o próprio 11. E aí eu te pergunto, o 1 é primo? Bom, para ser primo tem que ter dois divisores, só que 1 só tem um divisor, que é o próprio 1. Logo, ele não é um número primo. Isso nos permite dizer que o menor primo possível é o 2. Ele acaba sendo o único primo que é par, beleza? Só que os primos são infinitos, nós podemos citar o 5, o 3, o 7, o 19, o 23. Eles são infinitos, beleza? Outra coisa também muito interessante para vocês saberem é o teorema fundamental da aritmética. Não precisa necessariamente saber esse nome, mas entendam o conceito que diz o quê? Todo número natural maior do que 1 ou é primo ou pode ser escrito como produto de números primos. O que isso quer dizer? Por exemplo, o 24. Nós sabemos que ele não é um número primo, mas ele pode ser escrito de uma forma fatorada. Então, nós vamos usar uma coisa chamada fatoração. Como é que eu faço isso? A gente coloca o nosso número em questão, que é o 24, fazemos um tracinho do lado, e nesse lado direito nós vamos preenchendo por números primos, começando sempre pelo menor possível e dividindo os números do lado esquerdo. Vamos lá, da forma prática. O 2 pode dividir 24? Pode. Que vai dar o quê? 12. E agora, qual é o próximo primo que a gente pode usar? O 2 de novo, que divide 12, que vamos achar 6. Dá por 2 novamente, vamos achar 3. Agora não dá mais por 2. Nós podemos tentar o próximo primo depois de 2, quem é o 3. E com certeza dá, né, gente? 3 dividido por 3 é igual a 1. Logo, nós encontramos esses numerozinhos, que são os nossos fatores, que vão participar do nosso produto, e todos eles são primos. Então, podemos escrever 2 ao cubo vezes 3. Show! Isso quer dizer que o 24 pode ser escrito como 2 ao cubo vezes 3. Show de bola? Agora, outra coisa bem legal para a gente saber é o número de divisores. Quando alguém quer saber o número de divisores, ele está querendo saber quantos divisores um determinado número tem. E divisores são todos os números que conseguem dividir algum outro, certo? Bom, agora vamos ver um exemplo um pouco mais genérico. Olha esse número n aí. Ele pode ser escrito da forma 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 17 elevado a z, onde x, y, z podem ser números quaisquer, podem ser 0, pode ser 3, pode ser 15, tanto faz. Bom, se eu quero saber o número de divisores de n, eu posso escrever da seguinte maneira: é o produto dos expoentes mais 1. Bom, se os expoentes são x, y e z, nós temos que o número de divisores de n se dá da seguinte maneira: x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1. Show! Aí você me pergunta, como é que eu posso saber que isso realmente é verdade? Bom, a prova disso, a demonstração disso, tem a ver com o princípio multiplicativo, que é uma coisa que a gente vê quando vai estudar análise combinatória, e esse não é o foco desse vídeo, então vou pular essa parte. Mas se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, podem pesquisar na internet que vocês vão encontrar com facilidade, beleza? Bom, vamos fazer agora um exemplo mais real, né? Vamos usar, por exemplo, o 24, que ele pode ser escrito da forma 2 ao cubo vezes 3, como a gente já viu. Quantos são os divisores de 24? Bom, primeiro temos que identificar os seus expoentes. Quem são? O 3 e o 1. Logo, podemos escrever assim, ó, 3 mais 1 vezes 1 mais 1. Isso vai nos dar 4 vezes 2, que dá 8. Logo, o número de divisores de 24 são 8. Para ter certeza, vamos ver. 24, escrito da forma como produto de números primos, já dessa maneira. E nós queremos achar os divisores de 24. Já deixei aí 8 espaços, que na teoria a gente tem que achar 8 apenas, né? E aí a gente pode começar a preencher. Bom, a gente já pode começar colocando 1, porque o 1 divide todos os números. E também podemos colocar logo o 24, porque todo número divide a si mesmo. E agora, como eu posso achar os outros divisores?
Bom, a gente pode olhar ali a forma do produto de números primos do 24 e escrever de uma forma mais extensa. Tá vendo aí? Agora a gente consegue enxergar melhor todos os fatores que nós temos. E agora a gente vai pegar todas as combinações possíveis entre esses números aí. Bom, começando pelos números sozinhos, individuais. Nós estamos vendo o 2 e o 3. Tem outro número aí além desse 2 e desse 3? Não tem. Agora, vamos pegar as duplas possíveis. Eu posso ter 2 com 2, que dá 2 vezes 2, 4. E também podemos ter 2 vezes 3, certo? Que dá 6. Não tem nenhuma outra dupla possível que não dê 4 ou 6. Agora, vamos pegar os trios possíveis. Podemos pegar 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E podemos pegar 2 vezes 2 vezes 3, que é 12. Não tem como fazer outro trio possível que não dê 8 ou 12. Aí o próximo seria um quarteto, né? Só que se pegar o quarteto, tinha que pegar todos esses números aí e ia dar 24, a gente já preencheu. E olha só que maneiro, é exatamente 8 divisores que o 24 tem. Isso confirma pra gente que aquela fórmula que a gente achou, ela é verdadeira, beleza? Então, gente, essa questão aí do Enem de 2014, vamos acompanhar a leitura e descobrir do que se trata. Bora lá! Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n diferentes de n é... Bom, de cara, se ele está falando de número de divisores, a gente já poderia escrever dessa seguinte maneira, certo? Se x, y e z são expoentes, nós temos que os números de divisores de n é x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1. Isso já poderia fazer com que a gente eliminasse algumas alternativas que não tem muito a ver, né? Mas continuando. Vamos agora analisar as informações que a questão nos dá. Primeiro, ele fala que n é múltiplo de 10. Se 10 é 2 vezes 5, então o n tem que ter pelo menos um 2 e tem que ter pelo menos um 5. Só que isso já está escrito aqui, ó. Nós já temos isso. Então, essa informação para a gente não faz muita diferença. Agora, outra coisa que ele fala é que n não é múltiplo de 7. Se n não é múltiplo de 7, isso quer dizer que não tem um fator 7. Aí você pode pensar o seguinte, pô, então eu tenho que ignorar esse 7 elevado a z aí? Não necessariamente. Por quê? Se o z for igual a zero, nós temos que 7 elevado a z dá 1, porque todo número elevado a zero, por convenção, é igual a 1. Logo, o 1 é um fator neutro na multiplicação. Logo, ele não interfere na nossa multiplicação. Então, esse fatorzinho aí, ó, z mais 1, acabará sendo 0 mais 1, que dá 1, e não vai interferir no nosso produto. Então, a gente pode deixar aí que não vai fazer diferença. Logo, essas informações que ele deu não fazem diferença para a gente. Só que agora tem isso aqui, ó. Ele quer o número de divisores de n diferentes de n. Logo, ele não considera o próprio n. Portanto, nós temos que tirar o n do número de divisores, que vai ser o quê? Exatamente isso que a gente escreveu aqui, menos 1, que é a nossa letra E. Show de bola? Agora, nós podemos falar de MDC. O que é isso? O máximo divisor comum. Bom, se ele quer saber o MDC de 2 ou mais números, ele quer saber qual é o maior número que divide esses caras em questão ao mesmo tempo. Então, vamos ver como a gente pode achar o MDC entre alguns números? Vamos ver um exemplo? Tirar o MDC entre 20 e 24. Como é que a gente faz isso? É um processo parecido com a fatoração. Nós vamos colocar os nossos números em questão em um tracinho e vamos dividir eles por fatores primos, só que aí entra a diferença. Nós temos que dividir por primos que dividem ao mesmo tempo os nossos números. Por exemplo, o 2 divide o 20, divide 24? Sim, então nós podemos usar. Vamos encontrar 10 e 12. E agora, dá por 2 de novo? Dá, porque divide o 10, que dá 5, e também divide o 12, que dá 6. Dá por 2 de novo? Não dá, porque apesar de dividir o 6, não divide o 5. O próximo primo, então, seria o 3. Dá por 3? Não dá, que é a mesma coisa. Divide o 6, mas não divide o 5. O próximo primo é o 5,
que divide o 5, mas não divide o 6, então não dá. Depois só tem o 7. Como o 7 é maior do que esses dois, então não dá. Então acabou por aí. Nós encontramos 2 ao quadrado. Então eu vou falar para vocês que o MDC entre 20 e 24 é 4. Só que vamos ver se isso realmente é verdade. Tá aí os divisores do 24 e do 20, que a gente achou da mesma maneira como a gente fez o do 24 nos slides anteriores, beleza? Agora eu quero saber o maior divisor em comum desses caras. Olha só, concordem que é o 4, porque o 4 aparece nos dois e ele é o maior possível. Logo, de fato, o MDC entre 20 e 24 é igual a 4. Tá, mas para que serve o MDC? Bom, principalmente nas questões de Enem, é o seguinte: quando você tem quantidades diferentes de determinadas coisas, só que você quer dividir cada uma delas em uma mesma quantidade, uma quantidade igual. Então, a gente usa o MDC. A gente vai ver isso no próximo exercício que a gente vier fazer, beleza? Bom, agora a gente pode falar de uma coisa parecida, que é o MMC, o mínimo múltiplo comum. Quando a gente pede o MMC entre dois ou mais números, a gente está querendo o quê? Qual é o menor número que é múltiplo desses números ao mesmo tempo? Ou seja, ele quer saber o menor número que aparece em comum nas tabuadas dos nossos números em questão. Vamos ver um exemplo? Vamos usar o próprio 20 e 24. Dessa vez nós queremos o MMC entre eles, beleza? Como é que a gente faz isso? Nós vamos colocar o 20 e 24, tracinho, fazer uma fatoração e dessa vez nós vamos usar todos os primos possíveis, independente se divide um e não divide o outro, até no final encontrarmos 1. Ou seja, a gente vai fatorar os dois caras ao mesmo tempo, até o final. Começando pelo menor possível, que é o 2. Nós vamos encontrar 10 e 12. Dá por 2 de novo? Dá por 2. Vamos achar 5 e 6. Dá por 2? Dá por 2, porque apesar de não dividir 5, divide o 6. E agora a gente está fazendo MMC, então dessa vez pode. Vamos repetir o 5, porque não dá para dividir, e o 6 vira 3. Agora, qual é o próximo? Dá por 2? Não. Mas dá por quem? Por 3. Vamos repetir o 5, o 3 vamos encontrar 1. E agora, dá por 5. Vamos encontrar 1 e a gente repete ali o 1. Agora, a gente vai achar o quê? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Isso é o quê? 120. Logo, vamos ver realmente se o MMC entre 20 e 24 é 20. Tá aí a tabuada do 20 e o 24, do 1 até o 10. Vamos agora procurar o menor múltiplo comum, ou seja, o menor cara que se repete tanto na tabuada do 20 quanto na tabuada do 24, beleza? Ó, vamos olhando aí linha por linha, e acabamos de por encontrar o 120, de fato, é o menor número que se repete. Se a gente continuasse a tabuada, a gente conseguiria ver que o 240 também se repetiria, só que ele não é o menor número a se repetir. Então, de fato, o MMC entre 20 e 24 é 120. Tá, mas para que serve o MMC? Bom, serve para quando você quer somar ou subtrair ou até comparar frações, saber qual é maior que qual, e quando tem denominadores diferentes. Para a gente igualar esses denominadores, a gente precisa de MMC. E um outro uso também para o MMC é naquelas questões de coincidência de frequências. O que é isso? Você, por exemplo, tem carros correndo em círculo e cada um dá uma volta em determinados minutos e são diferentes. E a pergunta é, quando eles vão se encontrar? Nesse tipo de questão, a gente usa o MMC também, beleza? Então, vamos ver essa questão aqui do Enem de 2015. A gente tem que identificar se vamos usar o MMC ou o MDC. Vamos ler e descobrir como é que a gente sabe, beleza? O gerente do cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. 1. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. 3. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos é... Bom, gente, ele está falando de quê? De distribuição. Ele vai distribuir, ele vai dividir de formas iguais
esses ingressos. Então, nós vamos trabalhar com o quê? Com o MDC, que tem a ver com divisão, beleza? Só que a gente vai dividir o quê? Os ingressos, que eu tenho 400 de sessão vespertina e 320 de sessão noturna. Bom, eu posso somar esses dois ingressos e depois dividi-los? Não. Por que não? Porque ele fala que as escolas devem receber ingressos para uma única sessão. Por exemplo, se eu fosse somar esses números e dividir depois em porções menores, concordam que em alguma dessas porções poderia acontecer de ter ingressos da sessão vespertina e da sessão noturna juntos? Isso não pode acontecer, por isso que eu não posso somar essas quantidades de ingressos e depois dividir. Então, eu tenho que trabalhar dessa maneira. Bom, então nós precisamos achar o MDC entre 400 e 320. Então, vamos fazer do processo que a gente aprendeu. Vamos colocar os números aí e dividindo. Dá por 2? Dá. Divide os dois ao mesmo tempo. 200 de 160. Dá por 2 novamente? Dá por 2. Vamos agora encontrar os números. Eu vou dar uma adiantadinha só para a gente economizar o tempo. Ó. Deu por 2 mais 2 vezes. Agora, por 2, os 50 e 40, nós vamos ter 25 e 20. Dá por 2 de novo? Não dá. Apesar de dividir o 20, não divide o 25. Então, dá por 3? Não dá por 3. Dá por 5? Dá por 5. Divide os dois. Vamos ter 5 e 4. Dá por 5 de novo? Não dá, porque não divide o 4. Não dá por os próximos também, então a gente vai ter que parar por aí. Isso vai nos dar 2 elevado a 4 vezes 5. Encontraremos 80. Mas o que esse 80 significa? Bom, 400 e 320 não são números de ingressos? Logo, 80 também é 80 ingressos. Só que 80 ingressos o quê? Como assim? Bom, imagina que a gente vai pegar caixinhas de papelão e colocar esses ingressos para distribuir nas escolas. O MDC entre 400 e 320, que são números de ingressos, achando 80 ingressos, quer dizer que em cada caixinha dessa vai ter 80 ingressos, beleza? Para cada escola. Bom, agora a gente precisa saber quantas caixinhas nós teremos, que vai ser exatamente o número de escolas que vão ser contempladas. Então, a gente tem que dividir os ingressos por 80. Primeiro, o 400 por 80, que é vespertina, e o 220 por 80, que é noturna. Vamos obter 5 e 4, que são números de escolas. Para somar, vamos encontrar 9 escolas contempladas. Gabarito letra C. Show! Agora essa questão aí do Enem de 2016. Vamos ver se a gente vai usar MDC ou MMC, beleza? Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para futura comercialização. Nos testes foram medidas massas de agentes contaminantes, em miligrama, que não são capturadas por cada filtro em diferentes períodos, em dia, como se segue. Filtro 1, 18 mg em 6 dias. Filtro 2, 15 mg em 3 dias. E assim até o filtro 5, que é 3 mg em 2 dias. Ao final, descarta-se o filtro com maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. O filtro descartado é o bom. Uau! Então, o que ele quer, gente, nessa questão? Ele quer descartar o filtro com a maior razão. Só que o que é razão? Razão é uma fração. Então, nós vamos montar frações com essas informações que ele nos deu. Mas como é que a gente faz isso? Ó, tem aí uma relaçãozinha que a gente vai montar nossas frações, onde F1 até o F5 são os filtros. Agora, a parte de cima, o nosso numerador vai ser a primeira informação que ele pede, que é a medida da massa de contaminantes, que está aí em miligramas, e o denominador, a parte de baixo, vai ser a segunda coisa, o número de dias, que está aí embaixo. Então, nós podemos preencher, de acordo com as informações que ele nos deu, da seguinte maneira. O numerador é em cima e o denominador é embaixo. Só que ele quer a maior fração. Qual fração é a maior? Bom, a gente tem que comparar com o mesmo número de dias, concordam? Fica difícil assim, dias diferentes, saber qual fração é a maior. Então, nós vamos usar o quê? MMC, beleza? MMC entre quem? Entre os números de dias que ele nos deu, que são os nossos denominadores. Então, vamos achar o MMC entre 6, 3, 4 e 2. Como a gente faz isso? Coloca os números em questão, no tracinho,
e vamos dividir por números primos, só que dessa vez até encontrar um 1. Vamos começar pelo menor. Pode 2? Pode. Divide o 6, que dá 3. O 3 a gente vai repetir, o 4 vira 2 e o 2 vira 1. Agora, dá por 2 de novo? Dá por 2. Vamos repetir o 3, o 2 dividido por 2 fica 1. E agora a gente pode ir pelo próximo. Quem é o próximo? O 3. Aí nós vamos encontrar 1, todo mundo. E aí, encontramos 2 ao quadrado vezes 3. Isso é 12. Logo, MMC entre esses números é 12, beleza? Para a gente ganhar mais espaço aí. E agora, o que a gente faz? Bom, para passar todos esses denominadores para 12, a gente tem que fazer o seguinte: multiplicar o denominador por um número que dê 12 e multiplicar o numerador por esse mesmo número. Vamos ver na prática para entender melhor. Vamos olhar agora para o F1 primeiro, filtro 1. O denominador é 6. Qual é o número multiplicado por 6 que dá 12? Caso você não saiba de imediato, basta você dividir 12 por 6. Vamos encontrar 2. Então, 6 vezes 2 é 12. Eu tenho que multiplicar em cima também. 18 vezes 2. Isso vai nos dar 12 e 36. Beleza? Agora vamos para o F2. Qual é o número multiplicado por 3 que dá 12? Só fazer 12 dividido por 3, que é 4. Então, eu tenho que multiplicar 3 por 4 e o 15 também por 4. Vamos achar 60 por 12. O F3 agora. Qual é o número multiplicado por 4 que dá 12? É 3. 3 embaixo, 3 em cima. 54 por 12. F4 agora. Qual é o número multiplicado por 3 que dá 12? Já vimos que é o 4. 4 embaixo, 4 em cima. 24 por 12. E por último, F5. 2 vezes 6 dá 12. 6 embaixo, 6 em cima, 18 por 12. Agora ficou mais fácil, porque nós podemos comparar essas frações com o mesmo número de dias, que no caso é 12 dias. Show? Agora, voltando à questão, ele quer descartar o filtro com a maior razão. Qual é a maior fração aí, gente? Agora, com todos os denominadores igualados, nós podemos ver que o filtro que tem a maior razão é o F2, gabarito letra B. Show, gente? É isso aí. Até a próxima e tentem fazer de novo essas questões, beleza? Tchau!